Êxodo capítulo 13, 17 a 22. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 13. Todos nós encontramos? Êxodo 13, 17 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel de jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença gloriosa, poderosa na nossa vida. Te louvamos por este ano, por tudo que aconteceu, pelas bênçãos derramadas, pelo cuidado do Senhor, pela a presença do Senhor trabalhando em nossas vidas. Obrigado pelo sustento de todo esse ano, Deus. E nós pedimos agora a iluminação do teu Espírito, que o Senhor fale ao nosso coração. Venha fortalecer o teu povo, Deus. Nós precisamos do Senhor. Usa esse momento para nossa edificação, para transformação, para que possamos conhecer mais o Senhor e te servir melhor. Ajuda-nos, Senhor. Faça de mim apenas um instrumento em tuas mãos. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, no carnaval deste ano eu preguei em Rosal e fui acompanhado com meu irmão Adilson. E depois de pregar eu procurei o pessoal que estava acampado lá e falei: irmãos, vocês sabem, eu fiquei sabendo que tem um atalho para voltar para Itaperuna, porque eu fui para o Bom Jesus. E falaram: não tem, é só você seguir por aqui. E eu não procurei me informar bem o que era seguir por aqui. Eu segui a igreja de Rosal naquela estrada reta ali. Resumindo a história, eu fui parar lá na Cruz da Ana, depois de Varriçai. Chegamos em Itaperuna bem tarde, não foi, Adilson? Rodamos uma estrada cheia de barro. Então, irmãos, eu tentei pegar um atalho. Às vezes os atalhos funcionam. Mas como dizia o meu saudoso amigo presbítero Arlindo, ele disse o seguinte: Bruno, na vida cristã não existe atalhos. Nós precisamos andar no caminho. E caminho aqui com C maiúsculo. Aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos a alguns minutos de 2018, e se o 2018 nos pertencer, irmãos, nós temos uma grande jornada, nós temos uma caminhada. Mas a Bíblia nos alerta do perigo de caminhar correndo atrás do vento. E a Bíblia vai falar que correr atrás do vento é tolice. Nós precisamos caminhar sim, mas precisamos caminhar não como os tolos que caminham sem direção. Nós precisamos caminhar sim sobre a direção de Deus, sendo guiados por Deus. O texto que nós lemos fala do início da caminhada do povo de Deus em direção da terra prometida. O povo de Israel foi parar um dia no Egito, e lá ficou 430 anos como escravo, trabalho forçado. Mas um dia Deus resolveu libertar o seu povo, libertar de maneira poderosa, mandando 10 pragas para o Egito. E na 10ª praga, o faraó liberta então o seu povo, o povo de Deus, para voltar para casa. E agora é o momento da caminhada, da terra que mana leite e mel. E o texto que nós lemos nessa noite fala desse momento especial do povo de Deus.
Mas antes de sair, Deus instituiu a Páscoa, que o povo de Deus deveria imolar um cordeiro e aspergir o sangue daquele cordeiro sobre os umbrais da casa, e através daquele sangue aspergido, o primogênito de toda a casa que aspergisse aquele sangue continuaria com vida. Aquele cordeiro sempre apontou para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles deveriam então comer aquele cordeiro, mas devia também comer aquele cordeiro com pães asmos, pão sem fermento. O fermento simboliza a nova vida, porque o pão era fermentado com pão velho, então agora era um pão sem fermento, mas também simbolizava a saída rápida do Egito, porque não deu tempo de fermentar. Mas o povo também deveria comer essa Páscoa com ervas amargas. E o que significa as ervas amargas? Significa para lembrar o tempo de sofrimento que eles passaram no Egito. Então, antes de sair do Egito, eles celebraram a Páscoa, uma celebração especial do povo de Deus. Depois desse momento, o povo então sai em direção da terra prometida. Sai aproximadamente 600 mil homens. As mulheres e as crianças não eram contadas naquela época. Então, aproximadamente 2 milhões de pessoas caminhando em direção da terra que mana leite e mel. E aí, irmãos, eu queria olhar para esse texto que nós lemos, extrair aqui algumas lições nesta preciosa noite de virada de ano. O texto diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. Por que, Deus? Porque o caminho era mais perto. Como assim? Mas diz mais: porque porventura o povo não se arrepende e vendo a guerra torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. A geografia nos ensina que aproximadamente era 250 quilômetros do ponto que eles estavam até a terra prometida. Uma matemática simples: caminhando 10 quilômetros por dia, eles gastariam 25 dias para chegar na terra prometida. Sabe quanto tempo eles gastaram? 40 anos. 40 anos caminhando no deserto. Por que isso? Por que 40 anos de caminhada? Sendo que existia um atalho, existia um caminho mais perto. Mas a Bíblia diz que Deus fez isso, e foi Deus que fez, e fez isso com um propósito. Qual é o propósito de Deus de levar o seu povo para o caminho mais distante? Para que o povo, diante das dificuldades, não se arrependa e volte para o Egito. Esse era o propósito de Deus. Por isso Deus não conduziu o povo pelo caminho mais perto, Ele escolheu o caminho mais distante, e foi Deus que fez isso. Irmãos, nós estamos diante de uma caminhada. 2018, daqui 40 minutos está chegando. Cuidado com os atalhos, cuidado com o caminho fácil, cuidado com o caminho mais perto. O diabo sempre apresenta para nós atalhos, e nós precisamos lembrar das palavras do Senhor Jesus, que diz: olha, a porta é estreita e o caminho é apertado. Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Nós estamos vivendo um tempo tecnológico onde as coisas são muito rápidas, e nós acostumamos com isso, e queremos levar a nossa vida espiritual também desta maneira, de uma maneira rápida. Resumindo, Deus às vezes faz coisas de maneira muito rápida, mas às vezes Ele nos leva para o caminho mais distante, para o caminho mais longe, para o caminho mais demorado. Mas Ele não faz isso sem propósito, porque foi nesse caminho escolhido por Deus que o povo recebeu a palavra de Deus, lá no Monte Sinai, que Deus então entregou as tábuas da lei para Moisés. Não foi pelo caminho dos filisteus, foi o caminho mais distante que Deus então entrega a Moisés os 10 mandamentos. E quando nós lemos em Deuteronômio, que é a repetição da lei, a Bíblia diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante esses 40 anos. E diz assim: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome,
mas te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Para que Deus fez isso? Para te fazer entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi através dessa experiência de andar pelo caminho mais distante que o povo de Deus aprendeu a experimentar da vida, e a vida através da palavra de Deus. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos para esse ano de 2018 é ouvir a voz de Deus. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos para esse ano de 2018 é ouvir a voz de Deus, e não é através de atalhos, não é procurando o caminho mais curto para isso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus então conduziu o seu povo não pelo caminho mais rápido, mas pelo caminho mais distante. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes Deus quer passar um período maior conosco, falando ao nosso coração, nos ensinando a viver e experimentar que a vida não é só de pão, mas também é nesse caminho mais distante que nós experimentamos do maná de Deus, que cai todos os dias. É nesse caminho mais distante também que nós aprendemos a beber água da rocha. É nesse caminho mais distante também que nós podemos ver a manifestação de Deus, da nuvem que guiava o povo de dia, e do fogo também que direcionava o povo de Deus. E diz a Bíblia que durante esses 40 anos a roupa não envelheceu e os pés nunca sequer ficaram inchados. Por quê? Porque Deus estava cuidando do seu povo. Portanto, irmãos, cuidado com os atalhos, cuidado com o caminho fácil. Nós precisamos nos submeter à direção de Deus. A segunda aplicação desse texto, a segunda lição que eu queria extrair desse texto dessa noite, está no versículo 19, que diz assim: tendo também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Irmãos, levar os ossos de José é considerar a história. José foi o primeiro a parar no Egito, e foi Deus que levou José para lá. Quando nós lemos em Gênesis, vai falar que os irmãos de José tinham inveja de José, e traíram José, venderam José, e José foi parar no Egito, e lá no Egito José se tornou governador do Egito. E um dia veio uma fome em todo o mundo, e o povo de Deus foi onde? No Egito, para se alimentar. E quando José se encontrou com seus irmãos, ele olha para eles e diz assim: não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus. José tinha consciência que ele foi parar no Egito, não pela traição dos seus irmãos, mas pela mão poderosa de Deus que direciona e dirige a história. Mas José também, irmãos, tinha convicção de que o Egito não era a terra prometida. O Egito não era a terra que mana leite e mel, e por isso José diz para o povo de Deus: certamente Deus vai visitar vocês, não deixe meus ossos aqui, eu quero ir para lá, para aquela terra que foi prometida ao meu avô, a Abraão, uma terra que mana leite e mel. Irmãos, nós precisamos lembrar de algo que às vezes esquecemos. A nossa terra prometida não é essa aqui. Nós esperamos um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, como diz Pedro. E não podemos esquecer dessa verdade. Aqui não é o nosso destino final. Estamos aqui como peregrinos de passagem. Aqui nós estamos caminhando como aquele povo, mas a nossa morada final não é aqui. Nós temos muitos planos para 2018 e fizemos um planejamento para a nossa igreja, mas nós precisamos lembrar dessa verdade, que aqui não é a nossa morada final, porque às vezes nós colocamos a nossa esperança nesse mundo. E aí a Bíblia vai dizer assim para nós: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, sabe o que a Bíblia diz? Somos mais infelizes de todos os homens.
Se a sua esperança está neste mundo, nessa vida, que no máximo que alguém vive aqui hoje em dia é 130 anos, você é o mais infeliz de todos os homens. Estamos caminhando, somos peregrinos. José não queria que os seus ossos ficassem no Egito. Ele tinha certeza de uma terra prometida. Leve meus ossos. Deus vai visitar vocês um dia. Leve meus ossos. Mas eu queria também extrair do texto a última lição que esse texto me ensina, do cuidado de Deus, da manifestação da presença de Deus. Olha aí o versículo 21 e o versículo 22, que diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A manifestação da presença de Deus 24 horas. Quando eles olhavam para o céu, viam a coluna de nuvem, e ali a manifestação da presença de Deus. Quando era de noite, uma coluna de fogo, o tempo todo, 24 horas, Deus se manifestando diante do seu povo, dizendo: eu estou aqui, estou protegendo vocês, estou conduzindo vocês. E o alvo principal dessa coluna de fogo e essa coluna de nuvem é direcionar o seu povo, guiar o seu povo para a terra prometida. Mas também, irmãos, a Bíblia diz que essa coluna nunca se apartou, e alguns estudiosos dizem também que essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo também servia para, durante o dia, fazer uma sombra para o seu povo, porque o deserto durante o dia é muito quente, e durante a noite é muito frio. Então durante o dia uma nuvem cobria o seu povo, e durante a noite o fogo aquecia o seu povo diante do frio. O cuidado de Deus, o cuidado desse Pai amoroso, que tira o seu povo da escravidão, mas conduz o seu povo para a terra prometida, protegendo, direcionando. Quando você continua lendo o livro do Êxodo, e um dia o povo desobedece a Deus, e Deus fala assim: eu não vou mais com esse povo, eu vou mandar um anjo no meu lugar para direcionar, para guiar vocês. Aí Moisés diz: Senhor, não nos faça sair desse lugar se a tua presença não vai conosco, se o Senhor não for conosco. Vocês entendem por que Moisés disse isso? Todos os dias a manifestação pública de Deus estava lá. Se Deus falar assim: não vai ser assim mais, vai ser de outra maneira, Moisés falou assim: se não for desse jeito, Senhor, eu não quero continuar a caminhada. Sabe por quê, irmãos? A caminhada só tem razão de caminhar por causa da presença de Deus. 2018 só será um ano abençoado por causa da presença de Deus, não tenho dúvida disso. Por isso que Moisés dizia: Senhor, eu não quero sair. Queridos irmãos, nós precisamos fazer planos. A Bíblia não proíbe fazer planos. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas não proíbe a gente fazer planos. Nós precisamos preparar para os grandes desafios dessa vida. Mas existe algo que nós precisamos entender, e não podemos sair daqui nessa noite sem entender isso. É a presença de Deus que fará toda a diferença em nossas vidas em 2018. Não são os seus planos, não são as estratégias, não é a sua força, a sua inteligência, mas é a presença de Deus, o Deus que caminha com o seu povo, o Deus que não abandona o seu povo, o Deus que manifesta o seu poder, o Deus que nunca se aparta do seu povo. É essa presença que faz e que fará toda a diferença em nossas vidas, como diz o Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por que eu não temerei? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É essa presença gloriosa do Deus Emanuel, do Deus conosco, que Jesus é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. É essa presença gloriosa que fará toda a diferença em nossas vidas.
Jesus disse certa vez: sem mim nada podeis fazer. É Ele que dirige os nossos passos, mas Ele não dirige de maneira solta, Ele caminha conosco. O Senhor Jesus disse assim certa vez: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, o Deus Emanuel, o Deus que caminha com o seu povo, Ele faz um convite: vinde a mim todos vocês que estão cansados, e eu alivio vocês. Mas é interessante que depois do convite Ele dá uma ordem. Ele te convida a vir, mas depois Ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Mas no final desse texto Ele termina dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando, Senhor? Até a consumação dos séculos. O Deus que caminhava com o seu povo, manifestando a sua presença através da nuvem e através do fogo, é o Deus Emanuel que diz: eis que estou convosco todos os dias. Mas a pergunta que eu preciso fazer nessa noite é: você já caminha com Cristo? Com quem que você caminha? Você já foi a Cristo? Ele promete estar com aquele que aceita o seu convite de ir a Ele. Ele promete dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias. Deus é onipresente, irmãos. Onipresente significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas isso não significa que Deus está caminhando com todos os homens, que está em comunhão com todos os homens. E só tem uma maneira de ter comunhão com Deus, é através de Jesus Cristo. Aquele que diz assim para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Com quem que você vai caminhar no ano de 2018? Você tem coragem de caminhar sem a presença de Deus? Pense nisso. A segunda aplicação que eu queria fazer nessa noite, irmãos, é: nem sempre nós entendemos a direção de Deus. Nem sempre. Quantas coisas aconteceram nesse ano de 2017 que você não planejou? Quantas coisas? Coisas boas e coisas que também na nossa ótica não foram assim tão legais. Um diagnóstico de uma doença, ou ser aprovado numa faculdade, que coisa boa. Mas também ser demitido do emprego. Uma porta fechada, uma porta aberta. Quantas surpresas. Lutero disse algo no passado que é muito importante, e eu creio que cabe bem nesse momento. Lutero disse assim: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Eu conheço aquele que está dirigindo a história. Eu não sei qual o caminho, qual a direção que Ele vai dizer e qual a direção que Ele vai dar no ano de 2018, mas o importante é conhecer o guia e se relacionar com Ele. Que neste ano, irmãos, possamos descansar naquele que dirige a história e experimentar desse Deus que cuida do seu povo, esse Deus que não desampara o seu povo, que, como cantamos de maneira bela, glória a Deus por esse hino que cantamos agora antes da mensagem: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para você. Aí Deus diz assim: é somente meu trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, pois um só é muito. Descansa em mim. Descansa nesse Deus que direciona, esse Deus que protege, esse Deus que cuida do seu povo. Eu queria terminar essa mensagem, irmãos, te convidando a orar a esse Deus Todo-Poderoso, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade.
todas as nossas preocupações. E lembrando das palavras do profeta Jeremias, que diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe o homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Fé nesse Deus, confiança nesse Deus, não pegando atalhos, mas se humilhando sobre a vontade soberana desse Deus, entendendo que o nosso destino final não é este, não podemos perder isso de mente, mas também experimentar desse Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você pudesse colocar de pé, vamos orar juntos?